Olá, Cíntia, tudo bem? Você me ouve? Ouço sim, escuto você muito bem. Ah, tá bom. Ó, em nome do Guilherme, do grupo, queria primeiro te pedir desculpa pelo ocorrido. A gente sabe que essas coisas acontecem, né? E na medida do possível, eu estava programado para o Guilherme participar, mas vou tentando aqui, até porque você que é a nossa atriz principal hoje, tá? Ah, Para quem está entrando aí, pessoal, a gente queria, em nome do Grupo PET Engenharia Agrícola, do curso de Engenharia Agrícola da UFGD, agradecer a presença de todos, dizer para nós que é uma honra contar de novo com a presença da Cíntia. A Cíntia já nos deu uma brilhante palestra lá conosco, lá na UFGD em loco, e agora, nesses novos tempos de pandemia, né, vem de novo nos abrilhantar aí com as palavras de carinho para nós que tanto estamos precisando, né, Cíntia? Todos nós nesse momento. não Então, tá fácil pra Cíntia, ninguém, né? não está fácil para ninguém, não. Então, assim, te passo a palavra então para você poder fazer suas considerações iniciais, aí depois a gente começa o bate-papo, à medida que eu acompanhei todo o processo junto com o Guilherme, com o grupo, então eu sei mais ou menos as perguntas, estou aqui aberto aqui simultaneamente também. A gente está transmitindo tanto para o Instagram, quanto para o Facebook, quanto para o YouTube. Então, à medida que forem aparecendo perguntas e tudo, eles vão me passando, eu vou repassando para você, tá bom? Ok, então, tá bom, tranquilo. Você vai me indicando aí, eu vou participando Tá junto ótimo, aí, conforme a dinâmica de vocês, tá? Então, tá boa noite a ótimo. todos e a todas. Muito obrigada pelo convite. Como eu falei para o Guilherme, é impossível recusar um convite de vocês. Vocês sempre são muito educados, queridos e amáveis, e é impossível a gente dizer não para vocês, viu? Bom, falando um pouquinho, né, sobre o que a gente está vivendo, o primeiro momento é uma situação histórica, uma situação inédita para a nossa geração, principalmente, né? Para as outras gerações já tiveram situações semelhantes, de pandemia, de guerra, enfim, né, de isolamento por diferentes situações. Para a minha geração, para a nossa, é inédito, é diferente do que a gente está vivenciando. Então, a primeira coisa que a gente coloca nesse momento que sim, interfere totalmente na nossa dinâmica, né? A nossa dinâmica de vida, a nossa dinâmica de entendimento, a nossa dinâmica de comunicação e também de relação interpessoal. Tá isolado, é diferente, né? A gente está sofrendo mais uma restrição física do que um isolamento. Isolamento, a pessoa justamente não ter contato com nada nem ninguém, principalmente as pessoas hospitalizadas, né? Encarceradas, né, ficam totalmente isoladas. Nós estamos sofrendo uma restrição física, que ela tem um efeito porque trabalha com a nossa questão antropológica, social e psicológica. Né? Pensando em social, as questões que nos vêm em primeiro momento é o distanciamento da família, de amigos, né? Aonde que a gente vai ficar? Aonde nós estamos? Nós, a FGD, já estamos em uns 60 dias, mais ou menos, É, né, de quarentena. Então, a gente já está bem estabelecido em um ambiente, no lugar, na nossa casa, com os pais, com as mães, enfim, né, amigos, os filhos, enfim, nós estamos já bem adaptados a isso, teoricamente. Mas aí, depois, numa outra questão social, é a questão do medo de ser contaminado ou contaminar alguém. Na UFGD, nós temos alunos e pessoas e servidores de várias partes do Brasil. Né? Quem está em Dourados no MS, agora nas últimas semanas que nós temos o maior número de casos de contaminação. Então, essa evidência ficou muito mais transparente, muito mais intensa e evidente agora nas últimas semanas da questão da contaminação. Né? É porque a gente pensava assim, quantos casos, né? Onde vem, de onde vai? Então, para ficar um pouco local assim, e a gente fica um pouco mas aqui está tão pequeno, né? Os números são tão baixos. Mas pensando em nível de Brasil, só vem se alongando os números, né? Pensando na questão antropológica, nós temos um outro dado, né? Que é o acesso de suprimentos, né? Alimentos, produtos básicos, o que a gente fazer, onde nós vamos estar, informações muitas vezes adequadas e inadequadas.
em excesso ou alarmistas, perdas financeiras também geradas pelo afastamento do trabalho. Então, assim, são aspectos antropológicos. Tudo isso a gente vem enfrentando e tentando solucionar na medida do possível, certo? Pensando agora nos aspectos psicológicos, né? Quando a gente pensa que nós estamos isolados em casa, né? Ficar em casa, a gente pensa em lazer, descanso, tarefas domésticas, né? Até mesmo uma questão de conforto, bem-estar. Mas quando ele é imposto, tem outra configuração, né? Aí a gente pode falar da perda de dinâmica habitual. Então eu não posso ir aonde eu quiser a qualquer momento. Eu tenho que permanecer na minha casa. Eu tenho essa questão do contato social restrito e até mesmo afetivo, né? Não abraçar, não beijar, não chegar muito próximo às pessoas, que dá uma sensação de distanciamento afetivo imenso e amoroso também imenso, porque a gente fica pensando assim, mas eu vou contaminar, não vou contaminar, o que que eu faço? Eu não posso chegar, mas a pessoa não sabe se ela está contaminada. Então, gera um looping de ansiedade, né? Uma outra experimentação que a gente tem bastante evidente é a ansiedade, porque justamente isso, da insegurança, eu não consigo visualizar no outro, né, aquela resposta, aquela garantia que eu quero, né, aquela garantia que eu preciso para me acalmar, digamos assim. O medo, é evidente, a gente está num ciclo de medo muito grande, não só né, nós, o mundo inteiro, um ciclo de medo muito intenso. E também a questão do tédio, da frustração, e alguns sintomas de depressão e até mesmo de estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático a gente vem estudando e verificando nos nossos trabalhadores de linha de frente, enfermeiros, médicos, todo mundo da assistência à saúde, de todos os lugares do mundo vem falando de estresse pós-traumático. Quando a gente pensa em todos esses aspectos psicológicos, qual a experimentação que a gente tem? E aí é muito individual. Pensar na experimentação psicológica de medo, uma das primeiras questões que a gente pode falar é distúrbios do sono. Ou a gente não consegue dormir. Muita gente, a gente fala assim, que dia que é hoje mesmo? Eu nem sei que horas, que dia que é hoje. A gente perde a noção do tempo. É verdade. Distúrbios do sono. Ou tu dorme demais, que pode ocorrer uma sonolência excessiva, ou de menos. Tô 2 da manhã, tô 3 da manhã, não, eu tô ligadaça aqui, eu não consigo me desligar, eu vou fazendo isso, eu preciso adiantar um monte de coisa, vou aproveitar esse momento para trabalhar mais, ou então para estudar, enfim, fazer uma atividade. E aí a gente acaba também transpondo essa questão do sono, que é super importante na saúde mental, porque justamente ele reorganiza nossos processos mentais. E a questão também, ou de acordar várias vezes à noite. Estou falando rápido, professor? Posso ir? Tudo bem. Então, às vezes as pessoas têm insônias, pesadelos. Nós temos recebido muito relatos de sonhos. Nossa, quanto eu sonho nessa época. Nossa, eu sonho muita coisa. Tem um leão correndo atrás de mim, né? Tem alguém querendo me matar, nossa, uma cobra enrolou no meu pescoço, né? Ou sonhos assim muito, eu tô caindo de um precipício, né? Sempre muito catastróficos, que naturalmente você dorme e você já, poxa, eu não tive nenhum momento de sono relaxante. Então é importante a gente verificar esses demarcadores. Quando eu falo de experimentação psicológica e como identificar, já temos aí uma experimentação. Medo tem a ver com os distúrbios do sono. Quando a gente tem medo, o nosso sono já dá uma resposta. Então, daí cada um vai dizer qual é a sua resposta. Dormir mais, dormir menos, pesadelos ou não, não lembro de nada. Assim que eu acordo eu lembro, depois não lembro de mais nada. Né? Qual é o conteúdo? Para a gente da psicologia é muito valioso. Para muitas pessoas, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver, vai por mim, tem a ver. Outro demarcador que nós temos também muito importante, que é além da ansiedade, que a ansiedade já é muito conhecida,
né? Principalmente para os sintomas. Ansiedade é justamente aquela sensação de que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa comigo, mas eu não sei o que que é, né? Então, eu tenho mais conhecidos os meus sintomas, boca seca, náusea, às vezes mesmo o vômito, pode ser ataque cardíaco, arritmia, enfim, né? Toda aquela sensação de preparo e até mesmo de desespero, ou mesmo a angústia permanente. Então, sempre pensando nessas questões. A depressão também. Então, assim, dados estão mostrando. Tem uma pesquisa também que foi lançada dia 15 de abril, acho que na Inglaterra, falando justamente sobre pandemia e a saúde mental. Então, eles já disseram ali que o confinamento, ou mesmo, né, o distanciamento social, ou a próprio aparecimento da pandemia, intensificam esses sintomas. Nossa, eu era tão tranquila, agora eu estou muito agitada, eu estou irritada, eu brigo por qualquer coisa, tudo é motivo para mim. Eu vejo uma notícia na TV lá, eu já me irrito, já me provoca uma sensação de irritação, né? Eu vejo meu filho ou minha filha ali fazendo uma coisa assim, eu já brigo, né? Então, assim, isso pode ser intensificado por essa sensação mesmo, tá? Para quem já tem algum tipo de transtorno, ou já faz algum tipo de tratamento, é importante que não interrompa, em hipótese nenhuma fazer uma interrupção, porque é justamente nesse momento que a gente precisa de um aporte ou de um suporte medicamentoso para quem já o faz e não interromper. Isso é importante. E pode ser que a gente precise também de estratégias para nos acalmar, nos relaxar, nos transpor em outros lugares. Tirar dessa situação, desse turbilhão, né, que a gente fala muitas vezes, a gente está no olho do furacão, né, quando a gente está numa crise psicológica no sentido de ansiedade, ou até mesmo, né, tendo sintomas deprimidos, a gente fala que a gente está no olho do furacão, é como um problema, né? Está no olho do furacão, a gente não consegue nem visualizar a saída para onde a gente sai. É mais ou menos isso. Então, você tem que ter a visualização seguinte, né? Tem que ter, não. É preferível que tenha, né? Se for possível, óbvio. É preferível que tenha. Que aquilo, naquele momento, é uma explosão emocional, né? São vários sentidos, emoções, sentimentos, pensamentos que nos aparecem como um raio, né? E nos ligam assim, nossa, tá acontecendo isso comigo. Não acredito que tá acontecendo aquilo. E a gente começa a racionalizar, né? De forma irritadiça, de forma alterada, de forma deprimida ou ansiosa e assim por diante. Pensando nesse demarcador, né? De descontrole, desequilíbrio, a gente tem que pensar aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo, em que momento nós vivenciamos isso. É muito importante isso. Por quê? Nossa, mas o que aconteceu? Eu fiquei muito irritado tal dia. 3 da tarde, na segunda-feira, me deu uma irritação, eu não sabia onde que veio. Uai, mas o que aconteceu? Primeira coisa, você vai parar e começar a mapear isso. Olha, eu vi uma notícia no jornal. Estava mexendo no celular ali, vi uma notícia e me deixou muito irritado. Então, beleza, o que te deixou irritado? O que provocou? Quais lembranças que vieram? Qual é o pensamento? Qual o pensamento que como raio, transpareceu na sua cabeça naquele momento? Eu acho que a gente não vai acabar nunca esse isolamento. Vou falar um pouco de mim agora. Esses dias eu estava pensando muito nisso. Falei, gente, parece que a gente vai ficar eternamente nisso, né? Porque dá uma sensação assim, né? Como vocês, eu também estou em isolamento, estou trancada em casa há muito tempo, e aí a sensação que dá, nossa, quando que a gente vai andar tranquilamente? Né? Sentir o vento no rosto, era a primeira coisa que eu estava pensando. O que eu mais escuto, Cíntia, o que eu mais escuto do pessoal, e eu penso às vezes, quando é que vai voltar tudo ao normal, né? E eu até brinco, mas o que vai ser normal a partir de agora? A gente não sabe também, né?
Não sabe o que vai ser normal. E se for normal do passado, também eu não sei se é tão saudável assim, É isso, né? exatamente. Vamos balancear, né? Verdade. Hoje eu não sei se vocês receberam, eu também estou fazendo aquele projeto do Brinquedoteca UFGD em Casa que a gente está enviando para os e-mails dos alunos, servidores da UFGD, né? Eu vejo todos os E. dias. Eu tenho uma pequena Legal, de dois legal. anos. Eu tenho uma pequena aqui em casa de 2 anos e meio que tem nos ajudado bastante mesmo. O Ai, de que hoje, legal, ótimo. principalmente, o de hoje, que é a garrafinha que faz multi. Nossa, aquilo ali foi uma ideia sensacional. Amanhã eu vou ver se já consigo providenciar os Ai, materiais para legal, poder legal. fazer. Essa garrafinha é muito interessante, não só para as crianças, como para os adultos também. Eu fiquei matutando muito essa garrafinha, justamente porque é mais ou menos o movimento que a gente está vivenciando. Sim. Né? Quando a gente, para quem não sabe, é uma garrafinha que nós colocamos glitter, né? Colocamos alguns elementos numa garrafinha d'água e a gente chacoalha. E nesse chacoalhar dessa garrafinha, justamente cria-se um vórtice, né? Um turbilhão ali, né? De cores, enfim, né, dos elementos que você coloca dentro dessa garrafinha e que depois você se acalma, né? Uma técnica de acalmar crianças. E a gente também fica muito absorto, é muito hipnótico, né? De ficar olhando ali tudo se assentando. E é mais ou menos isso que a gente está vivenciando hoje, né? Quanto que a gente está nesse olho desse furacão, nesse sentido de. Parece que não pensa, o negócio gira mais e você fica meio tonto até mesmo, né? Dá até vertigem em pensar em tudo isso. E aí, às vezes, a gente acaba não querendo mais saber, negando muitas coisas, ou então tentando evitar, fingindo que não está acontecendo nada, ou se trancando numa bolha, né? Cada um vai utilizar uma melhor forma para enfrentar isso. Mas é mais ou menos isso, né? Pensar nesse vórtice, pensar nesse furacão, pensar nesse giro, né, de elementos e de situações, que nossas emoções também passam pela mesma situação, né? É um giro de emoções, de sentimentos que a gente não consegue, então, organizar. E aí a gente acaba tendo uma resposta, às vezes, inadequada para o meio que a gente está vivenciando. Então, uma questão que eu coloco muito forte é que qual a atmosfera que eu estou vivenciando hoje? Né? Qual a atmosfera da minha casa, da onde eu estou passando essa quarentena, né? Do local do meu trabalho, se eu tenho que sair para trabalhar, como é o caso de muitas pessoas, né? Por serviços essenciais, né? Ou as pessoas que estão em casa. Qual a atmosfera? Essa é uma atmosfera tranquila, saudável, é uma atmosfera propícia a pensar sobre criatividade, estudos, é uma atmosfera de produtividade, é uma atmosfera de meditação, ou é uma atmosfera de irritação, peso, sofrimento, até mesmo abusiva, né? Nós estamos vendo alguns casos de violência contra a mulher e crianças muito evidenciada nesse momento, algumas pesquisas estão deixando muito evidentes isso. Então, assim, qual é a atmosfera que eu estou vivenciando isso? Essa atmosfera propicia esse tipo de gatilho psicológico? Intensifica o meu sofrimento psicológico? É. Né? Então, assim, Então, pensando. Pode falar. não, é porque assim, a sua fala vai muito de encontro, porque eu tive uma conversa com os alunos segunda-feira, a gente planejando, e queria até mandar um abraço para o professor Rodrigo Garofalo, do PET Zootecnia, que ele está acompanhando com a gente, junto com o pessoal lá do PET, da Zootecnia também, e eles fizeram uma live sobre ansiedade, e eu acompanhei essa live. E aí a gente até comentava que muitas das pessoas fazem um autodiagnóstico como tudo sendo ansiedade, sendo que a gente tem diferentes manifestações psicológicas nesse momento. E isso que eu acho que é importante do que você está falando, porque a gente aqui está sendo, tem a professora Paula que falou, a Cíntia querida mandou um abraço para você. Então, assim, são pessoas dos Opa. mais diferentes tipos. Nós temos aluno, nós temos parentes desses alunos, nós temos, minha esposa está ali na sala com a minha filha assistindo, a gente tem o pessoal lá do PET, lá de Chapadão do Sul, da UFMS, que a gente até sexta-feira vai fazer uma live com eles e
houve essa troca também de feedback entre os grupos, no sentido da gente assim tentar de uma forma levar uma palavra para todos. Só para você ter uma ideia, a Sim. gente fez uma live semana passada e assim o melhor feedback, com certeza dessa também vai ser que eu tive, foi do avô da minha esposa de 88 anos. Ele me ligou domingo, ficou uma hora no telefone falando quanto que foi legal, porque ele está sozinho, totalmente isolado, sem ninguém. E a gente assim está muito preocupado por ver ele, se ele estiver assistindo. Um abraço, Zeca. A gente está aí com você de coração, hein? Então, assim, das pessoas poderem ouvir que elas não estão sozinhas, apesar de fisicamente estarem sozinhas, né? E quais os principais mecanismos, ações que eles podem fazer para tentar minimamente, né, passar por essa etapa. Sim, isso é super importante. O que a gente está fazendo agora, né, usando as mídias sociais para nos aproximar, é a primeira coisa. Eu acho que se agora que é a hora, não funcionar esse negócio, né, as nossas tecnologias, eu não sei em que momento que vai funcionar, né? Mas assim, todas brincadeiras à parte, é justamente isso. Porque o próximo ponto, né, que a gente pode trabalhar na experimentação psicológica é o sentimento de pertencimento, né? E sentimento de pertencimento se dá pelo, não precisa ser dia a dia, né? Um abraço, um beijo, né? Lógico que isso faz parte, lógico que faz parte, a gente sente muita falta disso, desse contato humano, né? Principalmente crianças, né? Com a sua pequenininha, criança demanda demais, né? Contato, beijo, abraço, pai, mãe, tio, vô, vó, né? Eles demandam demais. Mas pensando na sensação de sentimento de pertencimento, as mídias sociais estão aí, nosso telefone está aí, né, para nos aproximar, para a gente falar, para a gente os áudios, né, se a gente não consegue ficar uma hora no telefone, mas que a gente fique vários períodos, né, do dia. Na hora do almoço eu vou almoçar com alguém. Liga o telefone, olha, eu estou almoçando, almoça junto comigo, né? Vamos tentar participar disso da melhor forma possível, né? Quem mora em apartamento, muitos conversam pela sacada, né? Tá distante, mas aí pode se falar. Então, assim, usar esses artifícios para justamente reacender, né? Reacender, ou então não perder de vista o sentimento de pertencimento é uma das coisas de enfrentamento para os problemas ou doenças mentais que podem aparecer nesse momento. Né? Outra questão da solitude, da sozinhez, né, que é diferente da solidão, que é uma outra experimentação psicológica. E como você falou, eu também concordo contigo, parece que tudo é ansiedade, não é, né? Tem momentos ansiosos, né, ansiolíticos, e tem momentos que não são. Às vezes é de tristeza mesmo, né? Às vezes é de pura alegria, né? Porque a ansiedade tem disso, né? Aquela euforia, às vezes, momentânea. Mas muitas vezes a gente escuta uma música que a gente gosta, ou a gente brinca com os nossos filhos, ou brinca com um jogo que a gente tem ali com o nosso parceiro, nossa parceira, né? Assiste um filme interessante, né? Faz uma atividade que dá prazer, também provoca uma euforia, uma alegria, né? Um sentimento de felicidade, o que é também importante. Pensando na solitude ou sozinhez, né, que é um demarcador psicológico muito importante, e colocar isso, diferenciar também que tem muitas pessoas, né, às vezes por julgamento, né, essa pessoa vive sozinha. Estar só é diferente de sentir solidão, São coisas completamente diferentes. Então, estar só, essa reclusão ou esse isolamento é uma escolha pessoal, que tem muito a ver com a questão de sentimentos positivos. Própria leitura, meditação, né? Às vezes você está num momento ali de pura criatividade de trabalho, né? Ou às vezes você quer assistir, fazer um programa sozinho com você mesmo, tem a ver com solitude, então tem a ver com um sentimento de autoconfiança, de amor próprio, né? De sentir bem consigo mesmo, sensações, lembranças passadas com com uma visualização mais potente, diferenciada. Então, assim, temos momentos que nós queremos, eu quero ficar sozinho, né? Isso é super importante e saudável. A solidão, muitas vezes, não é nem um estado de você estar só ou não. A solidão pode acontecer com um monte de gente ao lado,
né? Pode estar junto com a própria família, né? É sentir solidão. Então, é diferente da sozinhez ou da solitude, né? Então, a solidão é mais ligada à tristeza, à dor, de querer a companhia das pessoas, mas não conseguir abrir esse canal de comunicação, não conseguir chegar até lá, né? Às vezes tem uma dificuldade de um relacionamento mais significativo, às vezes eles se sentem sozinhos na presença das outras pessoas, então tá ali, mas aquela solidão nada aplaca, sempre um sentimento de angústia envolvido. Então, pensar nessas perspectivas também é um demarcador psicológico importante, tá? Então, estar sozinho é diferente de sentir-se, né, sozinho na solidão. Então, isso não tem a ver com ansiedade, o que tem a ver muitas vezes com ações que a gente faz para aplacar a nossa solidão. E a solidão pega muito, pega demais, é uma coisa que movimenta muita gente, e às vezes a gente faz negócios que não são tão vantajosos para a gente, às vezes é na solidão que nós aceitamos muitos relacionamentos abusivos, nós aceitamos ficar em ambiente negativo, um ambiente que adoece, né? Aceitamos companhias que não tem muito a ver com o que a gente pensa do mundo ou do universo, né? Aquela coisa que você fala assim, nossa, né? Que pessoa diferente uma com a outra ali, né? Muitas vezes é uma negociação de solidão que a gente tem, né? Então isso é importante a gente demarcar também como sendo uma experimentação psicológica, tá? Cíntia, E chegou agora uma. pensando, É que pode falar. chegou uma pergunta aqui, inclusive é do Guilherme, que estava fazendo com a gente a live, que eu achei muito interessante. Ele fala assim, para perguntar para você que é comum alguns alunos ver informações verdadeiras, fake news, mas as informações do aumento de casos que acaba aparecendo ao redor, se é comum em algumas pessoas até manifestar algum tipo de sintoma parecido com a Covid, alguma coisa, meio como sendo um reflexo psicológico desse tanto de informação que tem ao seu redor. Sim, é possível. Dentro do nosso conhecimento de sintomas de uma determinada, principalmente de uma determinada doença ou patologia, nós podemos se manifestar esses sintomas. Primeiro, o pânico, né? A primeira coisa que foi o que eu senti inicialmente. Nossa, que pânico, né? Principalmente no início da quarentena. Nossa, esse negócio tá chegando, é invisível, onde vai parar, né? Eu acho que eu não tenho, mas se eu pegar... aconteceu muito no início, né? Mas essa sacola, esse papel, essa caneta vai me contaminar e a máscara, se vai... Isso, a primeira coisa é o pânico. E quando a gente está com pânico, a gente sente de tudo. De tudo. Isso tudo acontece. É dor de cabeça. Naturalmente parece que você tem tal aumento de temperatura corporal, né? Que você já sente e fala assim, nossa, agora eu tô sentindo isso, tá acontecendo comigo. Muitas vezes tem essa relação, né? Em você, então, psicossomatizar, né? São manifestações corporais, né, fisiológicas, sim, o nosso corpo vai manifestando aquele tipo de patologia ou de sintomas ligados, né, e corporificando, né, em sintomas reais. Pode acontecer, pode sim acontecer. Mas é mais comum que a gente está visualizando é mais a questão do pânico e do medo. Então, eles aí alteram, sim, totalmente nossa questão corporal. Eles são sintomáticos, mas você tem que entender. Por isso a leitura e o mapeamento, né? O que aconteceu naquele microsegundo que você achou que você estava com X? Né? Ah, não, olha, não, mas eu senti a temperatura, eu senti o meu corpo, eu já fui, eu já pensei nisso, aí eu já pensei que eu estava no hospital, aí eu já pensei que eu ia ficar lá e ninguém poderia me ver, e aí o sentimento, aí os sintomas físicos, inegável, acontece mesmo, pode acontecer sim, e por isso que você precisa desse mapeamento. Não, eu estou em casa, não, pera lá, eu estou em casa, não aconteceu nada, o aplicativo entregou o supermercado e no supermercado eu já consegui fazer todas as limpezas. Espera lá, então
né? Então, demarca isso, mapeia isso, que esses sintomas que poderão ser psicossomáticos ou não, eles já vão, você já vai acalmar, né? Organizar o seu processo psicológico e aí você consegue identificar. Tá? Mas se não der certo, liga para alguém, conversa com alguém. Ah, eu tô sentindo isso. É porque muitas vezes a gente pensa assim, sozinho eu consigo dominar. Sozinho eu sou dono de mim, né? Eu consigo dominar o que tiver na minha cabeça. E muitas vezes a gente não consegue, precisa de ajuda. Se tiver alguém que, pera lá, eu não tô legal. Me ajuda aqui que eu me desorganizei, né? Me impactou isso. Então, o outro pode falar para você. Então, esse processo de espelhamento, né? Pera, calma lá. Não, você não pegou nada, não. Aconteceu isso, aquilo, outro. Vai te acalma, né? O que acontece muito com amigos, familiares, quando faz esse processo de espelhamento, nos acalma demais, né? A gente começa a ter o quê? Esse distanciamento, um pezinho para fora, e a gente consegue olhar, parece de fora, o que está acontecendo. Ah, foi assim que aconteceu mesmo. Ah, então beleza, agora eu entendi melhor. E aí você consegue tomar uma decisão, né? Uma decisão, uma resolução, organizar esse pensamento negativo que atravessou a sua cabeça naquele momento e te cegou, tirou toda a sua racionalidade e se transformou só em emoção em resposta de emoção. E aí você consegue, então, analisar isso com mais tranquilidade. Tá? Mas isso demora um tempo, porque esse tempo de afetação pode durar de minutos, horas ou dias. Então, a pergunta do Guilherme é uma coisa que reverbera. Então, alguma coisa pode ficar matutando na sua cabeça ali por dias. É isso que você precisa do espelhamento. Esse espelhamento é uma linguagem da psicologia que a gente utiliza, mas justamente aquele que te dá uma resposta diferenciada daquilo que você visualizou, daquilo que você está sentindo naquele momento. Então, assim, a questão do atendimento psicológico remoto, né, em várias cidades, daí tem que identificar quais cidades nós estamos e pedir, solicitar, ver como que a cidade está trabalhando, né, às vezes no próprio local, né, de atendimento mesmo, mas sem a presença física das pessoas. Então, pensar nesses locais. O Conselho Federal de Psicologia, com essa questão da pandemia, possibilitou que a gente atendesse, então, os psicólogos atendessem online. Então, procura o psicólogo da sua cidade, né? Entre em contato com ele, que ele pode estar atendendo online normalmente. Na UFGD, especificamente, né, a PROAI, as psicólogas das PROAI estão capacitadas e atendendo já online. Então, é só entrar em contato com a PROAI ou mesmo o Instagram da PROAI, que entrar em contato com as meninas, elas estão fazendo atendimento, daí elas já te encaixam também para fazer atendimento. É totalmente gratuito, tá? Não tem custo nenhum. Ótimo. Então, é justamente para a comunidade acadêmica usufruir desse atendimento. Mas nada impede de procurar outros profissionais para fazer esse atendimento. Uma outra questão que eu coloco também para aplacar, amainar um pouco desses sentimentos que muitas vezes nos tomam, é justamente ter uma rotina. E tem uma pergunta relacionada a isso também, que eu vi. Exatamente, Né? Uma rotina. Então, eu acho que é super importante a gente não pensar na nossa rotina passada, colocar rotinas diferenciadas nesse momento. Então, primeiro é acordar, tomar um bom café da manhã, né, na medida do possível, utilizar alimentos que proporcionam mais energia também, que não sejam muito pesados, né? Quem gosta de estudar logo pela manhã, já começa seus estudos pela manhã, suas atividades, né? Quem é mais produtivo, que aí cada um sabe exatamente que horário do dia, né, consegue produzir mais, né? E vai colocando atividades que te dão também muito prazer, que são extremamente prazerosas, que sejam também longe um pouco dessa questão de estudos, né? E produção de textos. Pode ser uma questão de artesanato, cozinhar, ver algum programa na televisão que seja interessante, né, que traga novas perspectivas, ou fazer uma atividade completamente diferente também. Os nossos jogos, né, do que a gente manda no e-mail também pode ser uma boa para
para trabalhar essa rotina diferenciada, produzir o que você acha que você tem que produzir, né? Tenta colocar tudo em ordem, né? No horário, almoço no horário do almoço, das 11 ao meio-dia, 1 da tarde ali, para você justamente te ajudar no seu ciclo do sono, né? E aí depois, no final da tarde, você já tá se desligando, né, das redes sociais até mesmo em alguns momentos, não ficar o tempo todo aí ligado, justamente pelas notícias também que nos provocam bastante gatilhos e emoções e sentimentos que às vezes não são nada positivos, né? Hoje é muito importante que a gente trabalhe essas notícias positivas, porque tem muitos casos que realmente aquecem nosso coração, que realmente trazem esperança também, né, num momento diferente, num futuro mais saudável, né? E também sempre estar ligado e conectado com as questões da nossa família, né? Nossos amigos também. Por mais que nós não tenhamos o nosso dia a dia aí de universidade, mas é importante entrar em contato com os nossos amigos, ver como que eles estão, como você está, trocar essas informações também aproximam, né? Então esse pertencimento também é muito importante na questão da universidade, né? O próprio PET, o que vocês estão fazendo é justamente isso, trazer pertencimento. Isso é muito importante. Que bom. E Cíntia, eu estava até falando antes de você entrar um pouco, esperando você entrar, falando, pessoal, que eu achei muito legal você falar que eu, durante muito tempo, eu fiz terapia também. E uma das coisas que eu lembro que a minha psicóloga falava é que viver gera medo, né? E agora, nessa época, então, acho que deve ser até um mantra de vocês, psicólogas, né? Que viver gera medo, né? E que eu acho que muitos se perguntam como que a gente podia tentar, de alguma forma, ultrapassar esses medos durante esse período. Olha, transpor esses medos, ultrapassar esses medos, justamente, acho que se ligar às informações que são confiáveis é a primeira coisa, né? Uhum. Tentar se distanciar de informações ou o excesso ou informações muito alarmistas, dar uma desconfiada nisso, no sentido de que sempre procurando a sua segurança e a sua proteção, né? Porque isso já ajuda bastante, porque a gente consegue administrar, porque são as informações que geram medo na gente. Ter uma rede de segurança no sentido de uma rede social, não só um Instagram, um Facebook, mas uma rede de contato mesmo de pessoas próximas a você, que você pode se apoiar mesmo via telefone. Isso auxilia demais, né? E o medo de se viver justamente lançar-se esse mundo, né? Que não esperar julgamentos, né? Não se sinta julgado o que você vai achar, o que você não vai achar, o que as pessoas vão pensar de você, né? É importante questionar, se perguntar, se aproximar das pessoas da melhor forma possível, sempre com muita segurança, né? E eu acho que o negacionismo também não é uma coisa importante de se alimentar, né? Não se alimente disso. Ah, não vai acontecer nada comigo. Não se alimenta disso, né? Não faz isso sua realidade. É importante que quando você pensa o melhor para você, na sua segurança, na sua saúde, né? O outro também pode fazer isso. Tá? Então, acho que é importante pensar nessas questões, administrar esses pensamentos, essas lembranças e sentimentos que são negativos. Como saber diferenciar medo da ansiedade? Ela fala que sabe que medo é um sintoma da ansiedade, mas não significa que sempre eles possam estar relacionados. Se tem como a gente diferenciar o medo da ansiedade, ou se eles, de qualquer forma, vão estar relacionados. Tem como diferenciar, sim. O medo é sempre ligado a um fato, a uma situação real. Tenho medo de barata, medo de aranha, medo do Covid. É real, né? Não tem nada imaginário. Existe a barata, se vir uma barata em cima de você, você vai gritar, você vai subir na mesa, para você se defender daquele medo. Medo de dirigir, de falar em público, né, de conversar com aquela pessoa específica. Isso é medo. Ligado sempre a um fator real. Agora, a ansiedade é um perigo incerto.
tem a ver com julgamento. Ah, mas se eu falar em público, né, o pessoal vai rir de mim. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão rir de mim. Isso é ansiedade. Você já está pressupondo uma situação catastrófica, tem muito a ver com uma situação humilhante, vergonhosa, né? Principalmente na agorafobia, que é o medo do contato social, de falar em público, enfim, né? É uma ansiedade, é um transtorno ligado à ansiedade. Então, que você já visualiza uma situação que vai te deixar em desconforto e vai acontecer. Então, essa visualização, essa antecipação é algo incerto. Você não tem certeza que isso vai acontecer. Isso é ansiedade, né? Então, medo não. Medo é de uma situação, de um fator, de um objeto, de um animal, né? É real. Ótimo. E teve alguém que perguntou aqui também a questão inclusive tem a ver com medo mesmo, e que eu vi que algumas pessoas já comentaram e tudo mais. O medo tipo assim, parece que é loucura isso, mas assim, as pessoas estão reclamando que, igual você falou, eu não tenho mais o contato, eu não posso dar um abraço, não posso dar nada. E já há pessoas que estão falando, não, eu vou ter medo de ter contato com as pessoas de novo. É uma coisa assim, você quer uma coisa, mas ao mesmo tempo começa a gerar um medo dessa coisa que você quer, né? Sim. Aí já nós trabalhamos a ansiedade. Exatamente, é um ciclo justamente disso, né? Não, eu quero abraçar, mas se a pessoa não se cuidou, se a pessoa não sei o quê, né? Então é um jogo de hipóteses muito grande para isso acontecer. Não, eu me cuidei sim, pode me abraçar, não sei o quê. Mas assim, dentro das dos meus cuidados, será que lavou as mãos? Será que passou álcool em gel? Será que, né? Então, tudo isso vai me impedir justamente de uma aproximação física, né? A indicação da OMS, indicação do Ministério da Saúde, de vários, né, da Fiocruz, é justamente esse distanciamento nesse momento, né, de contaminação, pelo perigo da contaminação mesmo, porque o vírus é invisível, né? A gente não tem assim, né, alguém que fala assim, eu tenho, né? Tem um bichinho ali andando, né? Não é bem isso. Então, realmente é uma situação de extrema ansiedade que gera muita desconfiança, né? A gente começa a desconfiar do outro. E outra coisa, a gente visualiza o outro como inimigo, né? Como tem situações, né, que algumas pessoas têm o Covid, a gente sabe de notícias que vão na casa de outras que não têm, acaba contaminando, a gente não sabe se é intencionalmente ou não, ou sem a intenção de fazer isso, né? Então gera no outro, gera na gente, né, que o outro é meu inimigo. É algo que eu tenho que. Aí a gente já passa para agressão, para raiva, aí a gente vai para um outro demarcador psicológico, né? Que daí a gente está participando muito, eu estou visualizando muito nas redes sociais o cyberbullying, né? Né? De pessoas, de famosos que tiveram ou se recuperaram do Covid, entram em contato com outras pessoas e a gente visualiza, às vezes, a contaminação ou noticia essas contaminações e nós temos esse conhecimento, gera na hora primeiro, né? Para mim fica assim, muito evidente, né? Que foi que essa pessoa fazer lá na casa da outra pessoa e contaminar? Indignação. Primeira coisa, indignação. Aí a gente vai demarcador da raiva. Aí a gente vai para o demarcador psicológico da ira, né? Então a gente tem que ter cuidado mesmo para sair do vórtice e falar, opa, pera lá, o que está acontecendo? Vamos olhar os fatos que vai acontecer. Então aí os demarcadores vão mudando, né? São as experimentações psicológicas vão mudando. Não, ótimo, nossa, muito, muito legal, porque por enquanto a gente vai participar, vai visualizar esse cyberbullying, mas provavelmente a gente vai visualizar isso na prática, um bullying real, né? Nós como professor, a gente chega em sala de aula, são 40, 50 alunos, e aí uns vêm te cumprimentar, outros não vêm, e isso já começa a gerar na gente todo um medo, né? Uma ansiedade de saber como que vai ser esse retorno e se a gente se vai ser, como é que eu vou dizer, se as proteções que vão ser disponibilizadas, que nós teremos, vão ser suficientes para evitar, e se eu
pegar, se eu vou ter algum problema. Eu vejo muitos assim que vieram conversar comigo, inclusive aluno. Como será que eu identifico se eu sou ou não sou do grupo de risco? Será que se eu pegar eu vou morrer? Então, assim, o medo está generalizado, eu acho, em toda a população, independente do nível de escolaridade, se é aluno, professor, independente, né? Agora, sim, queria que você pudesse tentar passar para nós algum tipo de dica, alguma coisa para os alunos, né? Que eles podem tentar combater isso no retorno às aulas? Porque a gente fica pensando, nesse momento, tal, igual você falou, se cercar de pessoas e tudo mais. Mas a gente espera, né? A gente tem fé que já já a gente vai poder voltar ao convívio social. Então, assim, em termos de distúrbios psicológicos, o que a gente pode tentar fazer para nesse retorno às aulas a gente poder estar ultrapassando esses medos na volta às aulas? Eu acho assim que essas questões do distanciamento social, elas vão demorar para passar ainda em aspecto de sintoma, porque a gente está no topo, né? A gente está num pico também, né, psicológico, que a gente está sendo testado também os nossos limites. E isso também, para isso decair, a gente visualizar que as coisas estão voltando ao conhecido, né, o terreno do conhecido, do rotineiro, também vai mudar. Porque num retorno físico, a gente vai ter que sentar um pouco mais distante. A gente não vai poder abraçar assim, né? Eu vejo também, professor, uma questão complicada dos estados com o maior número de casos de contaminação ou mortes desses alunos para com a nossa universidade também. Né? Porque a primeira coisa assim, você é da onde? Tal lugar. Ai, não quero falar com você. Ai, não chega perto de mim, né? Porque vai ser a primeira coisa a nossa sensação de defesa. Vou me defender. Exatamente. Vou O me defender. Guilherme, que, Aí, o Guilherme que conversou com você, ele é do estado de São Paulo. Ele sempre foi uma grande preocupação minha. Por exemplo, eu disse na última live nossa com a professora Kelly, eu falei assim, olha, até mesmo na volta às aulas, porque segundo o protocolo da OMS, para alguém que vem de uma região endêmica, como é São Paulo, e o estado de São Paulo todo hoje está assim também, o protocolo da sim. OMS diz que ao chegar aqui ele deveria ser isolado, ficar 14 dias isolado, somente depois, não tendo manifestação de sintoma, voltar ao convívio social. Então, ou seja, você imagina como é que vai ser. Mas é verdade, não só ele, a gente tem É, aluno aí que vem de assentamento rural e região, por exemplo, a gente tem Guia Lopes da Laguna, que é aqui perto, que virou epicentro também. Então, assim, é uma sim. loucura tudo isso. É exatamente isso. E até chegar aqui, né? Vamos usar o exemplo do Guilherme, né? Guilherme, você vai vir como, né? É, Ônibus, carro, como é que você vai vir? Se você vai vir de ônibus, você nem vai poder vir de ônibus, né? Você vai ter que vir de carro, mas não tem condição. É uma engenharia, né? Pensando nisso, é toda uma engenharia que você tem que ter de transporte, locomoção, de localização muito grande. Então, pode ser sim que essas pessoas de lugares, né, endêmicos, como você citou, sofram esse distanciamento, até mesmo preconceito, mas é isso que é a diferença. Não é para com a pessoa, e sim a situação vivenciada. Né? Então, para ele não se sentir também desvalia nesse sentido, ou alguma questão de ser isolado, é porque justamente é natural que a gente pense assim, pera lá, né? Não quero não, quero me proteger minimamente. Então, esse distanciamento. Então, pode gerar sim, e eu acho que a gente tem que ter protocolos muito bem demarcados, no sentido de que a própria sala de aula, né? Como que nós vamos fazer? Vamos usar luva, todo mundo de máscara, cada um com o seu álcool em gel. Não, né? Vai ligar o ventilador, vai ligar o ar-condicionado, né? Vai ser. A gente vai ter aula mais experimental nesse primeiro momento, e o professor encaminha as aulas teóricas via internet. Como é que vai ser? Isso tudo vai ser um contrato, vai ser muito bem trabalhado e pensado também, para que a gente também ofereça a segurança. Porque
a gente só vai para a aula se a gente estiver seguro, né? E aí a Exatamente, gente também só vai enfrentar esse mundo quando a gente tiver. Aí tem uma que a Caroline falou: estou aceitando carro de presente. Eu também, Caroline, também estou aceitando, tá? Mas essa questão justamente disso, que a gente só enfrenta esse mundo que está aí presente se a gente tiver saúde. Porque a gente vai ter energia, vai ter sustentação, vai ter apoio e ser apoio das outras pessoas se a gente tiver saúde. Então, esse é o nosso bem mais precioso, né? É isso que nos torna comunidade, que a gente consegue ter atitudes de altruísmo e consegue enfrentar todos os medos, tudo de obstáculos que aparecerem na nossa frente, a gente consegue enfrentar, né? Então, acho que vai vir muito nesse início, assim, eu estou prevendo isso. Tomara que eu esteja completamente errada, não tem problema nenhum com isso. Mas eu prevejo essa reação inicial. Não, eu compactuo completamente com sua preocupação e vou mais além, né? Porque mesmo quem não é de fora, mesmo quem não é de fora, você imagine aquele que, por exemplo, até onde eu imagino, obrigatoriedade de máscara vai ser durante a pandemia. Mas, por exemplo, eu vou te ser sincero que até eu mesmo penso que mesmo após a pandemia, dependendo da situação, eu vou usar máscara. Então você imagine no meio, alguém está lá no cafezinho lá do campus lá, chega alguém de máscara, todo mundo vai querer se distanciar dessa pessoa, né? Então, assim, a gente vai estar vivendo uma situação muito complicada mesmo, e eu acho que vai verberar por todos os segmentos da sociedade, porque foi até o que eu comentei semana passada. A gente vive uma situação tão louca que o nosso aluno aqui, de repente, igual você falou, tomara que não aconteça isso, mas esse aluno sofre um cyberbullying fora da universidade, vai respingar dentro da universidade. Que esse cara que era brincalhão vai deixar de ser brincalhão. E as pessoas, poxa, ele era brincalhão, não tá, será que ele tá doente? Então, assim, vocês, psicólogos, mais do que nunca, vocês vão ser fundamentais nesse processo, né, de volta, do retorno, não a uma normalidade, mas é um retorno a uma possibilidade maior das pessoas estarem próximas, né, de combate. A gente tem um projeto no PET de combate ao bullying, porque isso é algo que eu acho que acomete as pessoas, às vezes, de situações, às vezes o que para você é uma brincadeira despretensiosa, para a pessoa é algo que é o start para ela, por exemplo, tentar um suicídio, né? Então, Exato. eu temo muito pela saúde dos alunos psicológicas, a saúde psicológica deles nesse retorno, né? E eu acho que mais do que nunca informações como essa que você passou para nós hoje e que vai ficar disponível, nós vamos trabalhar nesse vídeo para ele ficar disponível no nosso canal do YouTube, vai estar disponível no IGTV do Instagram também, que as pessoas vejam, que às vezes de repente o pessoal não pôde entrar por algum motivo, né? E que Sim, sim, todo mundo claro. possa ter acesso, porque as informações que você passou para nós aqui, eu acho que são fundamentais, que vale para todo mundo, não só para aluno, para nós professores, para vocês servidores, eu acho que vale para todo mundo, né? E então, assim, Cíntia, eu gostaria de te agradecer, a gente já está mais ou menos com quase 1h30. Queria que você pudesse deixar uma mensagem final para o pessoal, e de antemão, muito obrigado. Eu acho que foi um momento que a gente há muito tempo, um pouco antes de você voltar, eu disse para o pessoal aqui, que você estava retornando a conexão, que lives, a participação virtual veio para nunca mais voltar. Mesmo a gente podendo se abraçar, a gente podendo ter contato com as pessoas, eu acho que situações dessas, igual a de hoje, de uma live, ou de uma palestra, ou virtual, a gente vai poder ultrapassar o caminho das pessoas terem vergonha, igual o próprio Guilherme falou, professor, eu tenho vergonha. Eu falei, não tem que ter vergonha, não. Você tem que ir lá e eu falei para ele, você acha que só porque eu sou professor eu também não tenho vergonha de estar falando em público aqui, né? Mas é importante para eles crescerem isso para o lado pessoal, para o lado profissional.
E para nós, assim, é um prazer muito grande mesmo ter recebido você. E pode ter certeza que não vai ser a primeira vez. A gente ainda vai voltar ainda a ter novos papos. Você sempre gentilmente nos atende. Tá? Muito obrigado, meu. O pessoal está dando um feedback bem positivo aqui da live também. Tá? Muito obrigado mesmo. Então fica aberto para você. Eu só tenho a agradecer o convite. Né? A minha mensagem final justamente é falar que essa perda de espontaneidade inicial tem que fazer isso, cumprir isso, aquilo outro, mas é justamente por uma boa causa, que não é só pela nossa saúde, é uma saúde de todos nós, de quem nos amamos, né? Daquele do próximo, do distante, né? Pessoas estão indo embora, né? Estão partindo, e a gente não pode pensar de forma irresponsável ou irrefletida na hora de tomar nossas decisões. Então, naturalmente que a gente vai perder um pouquinho da nossa espontaneidade nesse primeiro momento, mas que tudo se acalma, né? Tudo vai voltar, vai ser reorganizado, rearranjado, né? Então vamos enfrentar isso de peito aberto, vamos enfrentar isso com mais naturalidade também, vamos nos reorganizar, né? Mudanças são bem-vindas sempre, e isso é muito importante nesse momento, né? Acho que veio para mostrar que nada é tão fixo na nossa vida, né? Nada se encaixa assim tão perfeitamente, né? Então, acho que essa perda de espontaneidade inicial vai ser vai ser sentida por todos, mas principalmente coloque isso, o afeto não pode ser diminuído, né? É sem abraço, é sem beijinho, mas é o afeto que fica, né? Então, aquele olhar amoroso, talvez agora a gente tenha que se distanciar dos emojis e falar mais pelo nosso olhar aqui, né? Para a gente visualizar quando o outro está sorrindo, quando o outro está triste. Eu acho que vai ser um novo olhar para o humano, né? Para aquele que está do nosso lado também, né? Então, não só para além das nossas lives, para além do nosso celular, também para aquele que está do nosso lado, né? E eu acho assim, vocês precisarem de mim, eu estou aqui, tá bom? Eu tenho muito carinho pela engenharia agrícola, pela agronomia, pela zootec, né? Eu sempre fui muito bem recebida por vocês e vocês têm um lugar cativo aqui, viu? Espero que as minhas informações tenham valido muito a pena, que vocês conseguiram entender, né? Estou à disposição, tem meu Instagram aqui também, né? Tem o meu e-mail da UFGD, cintiagarbinha@ufgd.edu.br. Pode entrar em contato por lá, que eu estou em teletrabalho, né? Nós estamos trabalhando normalmente, então eu estou sempre trabalhando o dia todo, fazendo as atividades da brinquedoteca também. Quem quiser saber mais, também manda um e-mail que a gente informa, e o que precisar nós estamos à disposição. Maravilha, Cíntia, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí. Só lembrando que na próxima sexta a gente tem então uma nova live falando sobre as alternativas que os grupos PET estão tendo nesse momento, que a gente pode fazer para nesse trabalho remoto e tudo mais. A iniciativa de hoje dessa live é mais uma dessas, né? Tentar levar informação para vocês, e não poderia ser melhor com a Cíntia, que com a sua gentileza, com a sua espontaneidade, com a sua brilhante forma de passar o conteúdo, nos abriu